Muito bem, irmãos. Eu convido os irmãos, então, a abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo 13. Vamos ler até o verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas, se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Até aí. Muito bem, irmãos. Essa semana calhou de cair esse texto de Romanos para fazermos a reflexão. E, embora numa primeira olhada, numa primeira lida a respeito do texto de Romanos, nesse texto de Romanos, a gente percebe que o texto está falando basicamente a respeito de respeito às autoridades civis. Só que, se nós nos debruçarmos um pouco mais sobre o texto, a gente percebe que, especialmente nos tempos de hoje, o texto também lida com política. Eu estava particularmente um pouco receoso de tratar desse assunto aqui na igreja, mas ainda assim eu julgo que é um tema muito importante para a gente falar sobre, especialmente às vésperas da eleição, como a gente já citou aqui antes. Política é um tema que eu gosto muito, particularmente gosto muito. Já fazem uns bons 10 anos que eu estudo a respeito de política, não de maneira muito intensa, mas todo ano, em alguma parte do ano, eu acabo lendo a respeito de política. Eu geralmente acompanho as movimentações políticas no país e também em alguns outros lugares do mundo. Eu gosto de ver a respeito de geopolítica, de política, tanto nacional quanto internacional, relações exteriores e tudo mais. É um assunto que me agrada muito, mas ainda assim não quer dizer que não deva ser tratado com respeito, com cuidado, porque é sempre um assunto, além de espinhoso, é sempre um assunto muito complexo. E aqui, nesse caso especificamente, nesse texto que a gente pegou de Romanos, eu queria até dar uma contextualização histórica. Talvez essa pregação soe um pouco mais como uma palestra, mas porque eu vou trazer algumas informações a mais para a gente entender algumas coisas. E minha função como pastor é sim ensinar a palavra de Deus aos irmãos, mas algumas vezes também, como eu entendo que eu tenho o dom de mestre, é importante que eu ensine aos irmãos, que eu traga algumas coisas aos irmãos, para que os irmãos possam compreender também como a palavra de Deus nos ensina a agir no mundo que a gente vive hoje. Então eu peço um pouquinho de paciência aos irmãos, e eu vou tentar fazer o máximo para simplificar e para tornar a coisa um pouco dinâmica. Talvez seja um pouco maçante a pregação de hoje, mas eu julgo que será importante. Pois bem, como eu estava falando, esse texto, é importante a gente se atentar a uma questão histórica de quando o apóstolo Paulo escreveu. Na época que ele escreveu, se os irmãos se recordarem, os cristãos estavam já sendo perseguidos por Roma. E nesse momento em que o apóstolo Paulo escreve a epístola aos irmãos da igreja de Roma, a cidade do Império Romano, a capital do Império Romano, havia passado por alguns problemas muito sérios
a nível de, vamos dizer assim, convulsão social. O que isso quer dizer? Houveram crises muito sérias políticas, sociais, econômicas, que causou um grande problema no Império Romano. E quais seriam esses problemas? Se eu não me engano, o imperador Nero ele subiu ao poder no ano 54 depois de Cristo. A mãe dele morre 5 anos depois. E nesses 5 primeiros anos, o imperador Nero ele fez um bom governo, um governo decente. Só que depois da morte da mãe dele, a coisa começou a descarrilhar. Ele começou a tomar posicionamentos mais autoritários e mais complicados. Lá pelo ano 65, 68 depois de Cristo, começa a haver grandes problemas com revoltas sociais. Começa a haver crise econômica, como eu falei. Uma das crises no próprio Império, provavelmente os irmãos já ouviram falar, né, que é a própria revolução, a própria ressurgência que os judeus fizeram contra o Império Romano. Aquele movimento que a gente sempre fala quando está estudando o Evangelho, que os judeus queriam se levantar contra o Império porque eles viam que o Messias seria o líder político. Esse líder não chegou e de alguma forma eles quiseram resolver tomar a iniciativa por conta própria. Foi quando aconteceu justamente a revolta, lá no ano 69, no 70 depois de Cristo, dos judeus contra os romanos. E acontecia tanta coisa ao mesmo tempo no Império Romano que em algum momento alguns generais decidiram, por bem, orquestrar um golpe militar, orquestrar um golpe de Estado contra o imperador Nero para tirar ele do poder. E o que acabou acontecendo foi que ele se viu forçado a tirar a própria vida para não passar por essa situação. E por conta disso, obviamente, a situação começou a se agravar ainda mais. Então, a gente tem, no ano 68 depois de Cristo, 1 ano antes da destruição de Jerusalém, a gente tem 1 ano no Império Romano que passaram pelo poder 4 imperadores. Imagine, em 1 ano, 4, como se fossem 4 presidentes no poder. A situação era tão séria que havia, obviamente, revoltas nas ruas, guerra civil, havia problema de superinflação, ninguém tinha dinheiro. Chegaram até mesmo a tocar fogo num templo de Júpiter, que é uma divindade muito cultuada pelo Império Romano. Então a situação que o Império estava passando era realmente muito delicada, era muito problemática. As pessoas não se davam bem e elas nem mesmo obedeciam aos governantes porque, obviamente, algumas vezes não concordavam com o governante ou porque tinham tomado o lado de algum deles por algum motivo. Por causa da própria dinâmica do Império Romano, de como funcionava, né? Então, revolta de escravos, revolta de outros povos e assim por diante. A coisa só parou quando o último imperador que subiu ao poder no ano 68 era um general que estava lá no cerco a Jerusalém, sai desse cerco, volta para Roma e ele consegue colocar ordem em toda a situação. Por que eu estou dizendo tudo isso então? Porque, como eu falei, o que estava acontecendo em Roma era uma situação tão delicada, tão complexa, que o apóstolo Paulo, assim como até mesmo outros filósofos da época, estavam dizendo para a população em geral para não entrarem em conflito contra o governo, para não complicarem, tornarem mais difícil a situação do que já estava. Certamente muitas pessoas já estavam sofrendo por toda aquela situação, especialmente as que estavam mais marginalizadas. E se as pessoas começassem a tomar cada vez mais lado a respeito daquela disputa que estava acontecendo, a coisa iria degringolar para situações cada vez piores. Então, um dos motivos que o apóstolo Paulo escreve justamente esse trecho que a gente acabou de ler, do capítulo 13, é justamente para a gente ter em mente que nós, como cristãos, precisamos, para o bem até mesmo, muitas vezes, da própria sociedade, obedecer às autoridades. Vou entrar em detalhes mais a respeito disso, mas antes disso é importante
Eu entendo que é importante trazer uma outra conceituação, uma ideia importante. O que tem a ver obediência civil ao governo com política? O que uma coisa tem a ver com a outra? Veja, política, embora a gente ache tudo muito complicado, a gente tem uma certa aversão, acha nojento, política trata basicamente de um mecanismo ou de uma maneira que permite que pessoas de grupos diferentes consigam conviver em harmonia dentro de uma sociedade. A gente está acostumado à política como a questão de briga de partidos ou briga entre políticos específicos e tudo mais, mas na verdade, política trata, em primeiro lugar, da convivência com os diferentes. E é importante, como eu estava falando, a gente ter isso em mente, porque política também, por conta disso mesmo, é algo que exige que o governante tenha, obviamente, sabedoria, e alguém que quer entrar na questão política, obviamente, tem que ter estômago para poder atuar como político. A gente sempre que vê política, a gente pensa que política é sempre uma sujeira, é só corrupção, que é um lugar muito ruim de se estar, né, dentro dos poderes, e de certa forma é, porque o poder corrompe as pessoas. Só que a política em si não é algo ruim. É algo difícil de se trabalhar, algo difícil de fazer, mas é algo que não necessariamente moralmente ruim. Um exemplo que eu quero trazer, que sempre me marcou muito, que me ajuda a definir bem o que é política e a dificuldade de se fazer política, é uma história que explica o motivo pelo qual a bomba atômica foi usada no Japão, em Hiroshima e Nagasaki. A gente, quando vê essa história, a gente fica sempre muito... Não, isso é uma injustiça, o que os americanos fizeram foi um abuso de poder, eles não deveriam ter feito isso, porque matou milhares de pessoas, milhares de inocentes. E isso é verdade. Era melhor que não tivesse sido usada, porque o que aconteceu foi um massacre. É uma lástima. Só que quando a gente vai se debruçar sobre alguns elementos históricos do que aconteceu naquela época, o governante, eu não me lembro o nome do presidente, mas ele estava, o que importa é a situação que ele estava diante, que ele estava se confrontando, era a seguinte: mesmo após a derrota dos nazistas na Alemanha e dos fascistas na Itália, o Império Japonês ele não se deu por vencido, e ele, mesmo com dificuldades financeiras e militares gigantescas, eles já tinham dado mostras que eles não iriam parar com as tentativas de invasão dos povos vizinhos, não deram mostras de que iriam parar com massacres, com torturas, com até mesmo próprio regime autoritário deles ali, mesmo com a guerra indo totalmente contra eles. Então, qual era o dilema que o presidente dos Estados Unidos tinha? Ou ele deixava o Império Japonês continuar com o reino de terror dele no Japão, tentando invadir os países e as nações vizinhas constantemente, o que levaria a um prolongamento indefinido da guerra, trazendo muito sofrimento, muitas mortes, muitos problemas para a região. Ou ele usava a bomba atômica, e com essa demonstração absurda de força, matando, apesar, infelizmente, com a morte de milhares de inocentes, traria o fim à guerra. Veja, um governante, quando está numa situação muito difícil, e são raras às vezes, mas acontecem, algumas vezes o governante vai ser confrontado com uma situação que, vamos dizer assim, é uma situação impossível de resolver. Das duas maneiras que você resolver e decidir fazer, as duas maneiras vão trazer tragédia. Das duas formas, você terá sangue em suas mãos e carregará isso de alguma forma para o resto da sua vida. A decisão dele, então, como a gente já sabe, foi, apesar do sacrifício, por causa do sacrifício,
dos japoneses, daqueles japoneses, que é uma tragédia, como eu falei, decidiram usar a bomba atômica para poder impedir que a situação piore ainda mais. Veja, política é uma área sensível e difícil e complicada, quando levada a sério, por conta de decisões desse tipo que as pessoas têm que acabar, os governantes acabam tendo que lidar. E certamente nenhum de nós iríamos querer estar diante de uma situação dessa gravidade. E a outra forma que certamente acaba levando a gente a não gostar tanto de política e se afastar muito da situação política, é porque a gente sempre vê vários casos de corrupção, vários casos de escândalos, e por conta disso a gente fala que a política algumas vezes nem deveria existir. Que a política é suja, que a política só traz problemas, corrupção e tudo mais. Só que o problema aí é que a gente está tomando os casos negativos de políticos como se esses casos se aplicassem a todos os outros políticos. É como se, e isso acontece muito em alguns lugares, é como se a pessoa só tivesse tido contato com policiais violentos, agressivos, que acabam abusando da autoridade deles. E por conta desse tipo de contato, a pessoa começa a achar que, olha, polícia não presta, a polícia deveria acabar, porque ela só faz besteira. Veja, quando a gente toma a parte pelo todo, no fim das contas, a gente está deixando de lado a função importante que, por exemplo, a polícia ou os políticos têm, por conta dessa visão negativa que a gente tem da classe. A gente toma uma pessoa como exemplo negativo para tudo, mas, e por conta disso, na verdade, a gente acaba não tolerando políticos que algumas vezes podem ser bons, podem ser pessoas morais e que estão querendo fazer a coisa funcionar. No caso, tanto políticos como os policiais. E por que eu estou trazendo isso à toa? Tem uma frase que é muito utilizada por analistas políticos e até estudiosos de políticas, que eles falam o seguinte: fora da política, só existe a barbárie. Fora da política, só existe a barbárie. Eu tendo a concordar com essa frase. Por quê? Porque se não existe, vamos dizer assim, um Estado, um governo, mesmo que especialmente se for justo, se não existe, tudo que resta são pessoas guerreando ou se confrontando constantemente para poder garantir a sua própria existência, a sua própria sobrevivência. Fora disso, além disso, a gente teria um constante caos em que um estaria tentando subir em cima do outro. A gente estaria vivendo uma situação que quem tenha mais viraria apenas a lei da selva, né? O que aconteceria aqui seria não o estado de leis que a gente tem, mas existiria apenas a lei da selva. Seria sempre a sobrevivência do mais forte, a sobrevivência do mais apto, independente se essa força viria dos próprios recursos financeiros ou da própria força militar daquelas pessoas. E por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque é justamente a situação que o Império Romano, como eu falei, quando o apóstolo Paulo estava escrevendo, estava passando. Era uma situação que tudo estava tão delicado, estava tão complicado, estava tão todo mundo com as coisas, com os nervos à flor da pele, que existia o risco de não existir mais civilização, apenas conflito aberto uns contra os outros. E o que o apóstolo Paulo fala para os cristãos fazerem foi: sejam cristãos, trabalhem para o bem da sociedade, e nesse momento, o bem da sociedade é respeitar as autoridades que estão no governo, mesmo que essas autoridades estejam perseguindo e matando milhares de vocês. Pode parecer estranho, pode parecer engraçado, mas curioso, aliás, mas isso que o apóstolo Paulo fala, no sentido de obediência às autoridades, é praticamente uma continuação de tudo aquilo que ele estava falando a respeito de como viver a vida como um cristão. Veja, ele agora há pouco, nos capítulos 12,
ele estava falando que o que a gente precisa fazer? A gente precisa aprender a amar o nosso inimigo. Que a gente precisa aprender a servir o próximo. Ou seja, isso que o apóstolo Paulo está falando para a igreja fazer, para a igreja ser, é simplesmente uma continuação cada vez mais pública e, ora, por que não, política daquilo que o próprio Jesus nos ensinou a ser, daquilo que o próprio Jesus nos ensinou a viver, e que ele está tornando mais claro que já a partir do capítulo 12, capítulo 13 de Romanos. Mas, o que ele está dizendo aqui ainda é que nós devemos, embora não seja tão explícito assim, nós devemos respeitar as autoridades, independente de quem elas sejam, porque elas são autoridade instituída por Deus para a nossa vida. É literalmente você respeitar a autoridade como você respeita seu pai e a sua mãe. Porque são autoridades que Deus colocou na sua vida para você poder entender quem Deus é. Ou, de maneira mais simples, entender como é que existe uma hierarquia e como Deus pode trabalhar na sua vida através de pessoas que estão acima ou que estão com você. No caso de muitas pessoas, o pai e a mãe é, obviamente, uma simbolização de quem o próprio Deus é. Então, se nós não respeitamos pai e mãe, nós teremos dificuldade em respeitar Deus. Se nós não respeitamos, por exemplo, as lideranças da própria igreja, como por exemplo presbíteros, pastores e diáconos, como se fossem autoridades na nossa vida, nós também temos problemas em respeitar quem Deus é. Se nós temos problema em respeitar as autoridades civis que Deus colocou em nossa vida, nós também não estamos respeitando a autoridade de Deus para a nossa vida. Estaríamos vivendo numa situação de revolta, que é a mesma situação que os irmãos de Roma estavam vivendo e que podemos viver nos dias de hoje, como tantos outros países acabam vivendo nos dias de hoje. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo é que Deus institui autoridades, governantes em nossa vida, sempre com algum propósito e sempre com algum motivo por trás. Se Deus for entender que, por exemplo, uma nação precisa um pouco de tranquilidade, que uma nação precisa de verdade de bênçãos, ele institui uma autoridade bondosa, uma autoridade justa, uma autoridade sábia para governar aquele país, e aquele país então poder de alguma forma, ou aquela nação então poder prosperar. Por outro lado, porém, Deus também pode instituir autoridades que são más, injustas, tolas, para de alguma forma trazer o povo dele ou aquela nação de volta a si, como se fosse um julgamento, como se fosse uma punição mesmo, aquela nação. Veja, algumas vezes, e talvez esse seja um dos principais motivos, eu acho que estamos vivendo nesse momento, e eu acho que isso vem de alguns anos. Como eu falei, eu comecei a estudar política, comecei a acompanhar a política justamente no início, quando um monte de gente começou a se ocupar e estudar cada vez mais com política. E hoje, de alguma forma, a gente está numa situação que a política, no coração da maioria das pessoas, é um ídolo. Onde a política, na maior parte das pessoas, é aquele instrumento, aquela coisa que deposita sua esperança de um futuro melhor. Isso é idolatria. É como se depositasse no voto a expectativa de que todas as coisas vão se resolver e vão melhorar por causa daquele voto que eu coloquei ou por causa daquele governante que vai vir ao poder. Só com ele tudo vai ser melhor. Isso é idolatria. É não entender que política é simplesmente um mecanismo, é simplesmente uma maneira de permitir a convivência das pessoas entre si. Então, se uma nação, se um país, e às vezes se o próprio povo de Deus está afastado dele, com um coração idólatra, Deus, então, por bem do próprio povo,
pode trazer à tona governantes ruins, governantes maus, para mostrar para o povo dele que o coração deles está no lugar errado. Pode trazer em si, para eles, de volta a si, para demonstrar que quem é a autoridade sobre todas as coisas e o único que pode fazer todas as coisas se tornarem bênção novamente é o próprio Deus. É a confiança no próprio Deus e não em políticos, em ideologias, em partidos ou em qualquer outra coisa. Da mesma forma, ou de maneira semelhante, temos uma situação que também, provavelmente, Deus coloca governantes ruins para mostrar ao próprio povo de que eles provavelmente estão abrindo mão da responsabilidade da missão que Ele deu à sua própria igreja, ao seu próprio povo. Eles abriram mão da responsabilidade de transformar a sociedade, a cidade em volta deles, porque terceirizaram essa responsabilidade para o governo. Eles transferiram essa responsabilidade para outros governantes, para outros partidos. Eles abriram mão daquilo que é função e tarefa e dever deles. Pois bem, por que eu digo isso? Tem um texto em Jeremias, que eu acho que é muito importante a gente ler, que vai bem na linha daquilo que o próprio apóstolo Paulo está falando. Jeremias capítulo 29, versos 4 a 7. Diz assim então a palavra do Senhor. Versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. É bem interessante que Deus deportou de Jerusalém para a Babilônia. Deus usou os babilônicos para trazer julgamento sobre Jerusalém, por causa da idolatria deles. E nesse momento, qual é o mandamento que Deus dá aos irmãos que estão na Babilônia? Construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. O contexto desse texto aqui de Jeremias é o seguinte: Deus está falando para os judeus que estavam em exílio o seguinte: não se contaminem com a cultura, não se contaminem com os hábitos dos babilônicos, mas vivam para o bem da sociedade babilônica. Vivam para o bem do local que vocês estão vivendo nesse momento. Vivam de maneira que aquela cidade, aquela civilização prospere, para que vocês também prosperem. Veja, é praticamente aquilo que Jesus, que o apóstolo Paulo nos ensina a fazer. Ame os seus inimigos. Ame aqueles que estão perseguindo vocês. E mais, vivam de modo que a sociedade, a cidade que vocês estão vivendo, possa ver através das suas obras, de como vocês atuam naquela sociedade, o amor e a glória de Deus. Veja, a igreja, em toda a história dela, ela construiu hospitais, ela construiu escolas, ela construiu universidades, ela trabalhou até mesmo com relação à implantação de algumas questões de saneamento básico. E ainda hoje, algumas igrejas trabalham nesse sentido. Só que quando a gente abre mão de fazer essas coisas e deixa para que outros governos o façam, nós estamos abrindo mão daquilo que Deus nos deu como missão e, por consequência, a gente acaba colocando expectativa em governos que façam isso por nós. A gente deixa de lado a nossa responsabilidade para depois, então, achar que o governo tem que fazer tudo isso por nós. Ora, o governo tem essa função, mas nós também temos. Nós, como povo de Deus, também temos essa função. Então é por isso que nós precisamos estar sempre atentos
ao o modo como a igreja está trabalhando. E isso me leva ao último esclarecimento, abrir os olhos dos irmãos para uma última questão, tem muito a ver com isso. A gente sempre acha que política está totalmente alinhada com relação a partidos políticos. A gente sempre acha que política só pode ser feita por políticos ou por partidos políticos. Mas se nos lembrarmos que política tem muito a ver com convivência, com relacionamento, por consequência, com serviço, nós podemos perceber que a igreja também é política, porque ela também pode atuar na sociedade como uma força política. Não partidária, mas como uma força política. Tem um amigo meu que eu não ia falar esse exemplo, mas eu vou falar. Tem um amigo meu que, quando eu trabalhei e estudei numa faculdade lá em Americana, ele era um cara que já tinha estudado na Unicamp, e não sei se os irmãos sabem, a Unicamp é obviamente um grande centro acadêmico e que, por um acaso, é muito infestado por partidos políticos para tentar garimpar e procurar pessoas que se tornem novos líderes políticos. Então, os partidos entram nessas escolas, formam agremiações estudantis, começam a fazer movimentos políticos estudantis dentro das faculdades, e eles vão, de alguma forma, se organizando e se estruturando dentro das faculdades. E ele comenta tudo isso comigo, ele falou como é que funcionava mais ou menos essas questões dentro da universidade. Isso é muito comum em universidades muito grandes, especialmente as públicas. E o que acontece? Ele falou que ele até se envolveu com alguns desses movimentos estudantis, mas ele começou a perceber que seria muito mais útil à sociedade, e ele nem é crente, tá? Seria muito mais útil para a sociedade ele não se envolver com os movimentos políticos, então ele meio que abandonou e saiu, para poder fazer parte de movimentos específicos que precisem de ajuda. Então o que ele fez? Ele ajudou a estruturar, por exemplo, bairros na cidade de Campinas. Ele foi líder de bairro, líder regional de bairros em Campinas, e começava a conversar com todas as pessoas daquele bairro, entendendo quais eram as necessidades delas, e começava a organizar, por exemplo, estatutos, pedidos junto à prefeitura. Algumas vezes ele conversava com alguns políticos que poderiam ajudá-los a melhorar aquela situação no bairro. Ou seja, ele entendeu que política partidária não era a única maneira que ele poderia fazer política, mas ele entendeu que ele poderia ser, muitas vezes, mais eficiente, poderia ajudar mais a sociedade, o lugar onde ele estava, se ele não se envolvesse com política partidária, mas se envolvesse diretamente com o bairro, com a sociedade que ele estava inserido. E esse é o chamado também da igreja. Esse é o entendimento que é importante que tenhamos, que Deus nos chama, nos coloca no meio de algum lugar também para abençoar aquele lugar, no lugar que a gente está. De alguma forma, não somente com o levar do evangelho, mas também ajudando o bem-estar e a promoção da própria sociedade que a gente se encontra. E é isso que o apóstolo Paulo está falando para a gente fazer. Ele está falando para a gente respeitar as autoridades, independente de quem quer que sejam, que a gente respeite, mesmo, aliás, que elas nos persigam. Ele está falando para a gente avançar o bem-estar na sociedade, permitir que a sociedade continue bem. Até porque, mesmo que a sociedade esteja perdida e seja toda pecaminosa, é melhor uma sociedade pecaminosa estável do que uma sociedade pecaminosa em um estado de anarquia. E, obviamente, a gente tem que sempre trabalhar para o menor e não deixar o pior acontecer. Que nós possamos descansar o nosso coração em Deus, descansar o nosso coração em Deus com relação a qual governante vai assumir, quais governantes, aliás, vai subir ao poder na próxima semana, que nós podemos descansar em Deus a respeito do que vai acontecer, que possamos ser gratos se vencerem candidatos,
que são sábios, que são justos, que têm valores bons, mas que sejamos gratos também se subirem governantes maus, que subam governantes tolos, porque provavelmente vai ser um momento da gente voltar para Deus e perceber que o nosso coração não está no lugar certo. Vai ser um momento de a gente perceber que provavelmente a igreja vai ter que trabalhar de outras maneiras, não mais depositar expectativa em governos, em Estado e nem em nenhum político. A gente precisa depositar nossa esperança, nossa expectativa em Deus.